Alagoas Empreendedor. Nós estamos ao vivo na manhã desta terça-feira. É um prazer estar com vocês mais uma vez e hoje um dia muito especial para nós aqui do programa Alagoas Empreendedor, porque nós vamos contar a história da beleza em Alagoas. E quem vai me ajudar a contar essa história é o Ariel Fernandes, que é o presidente do Sindicato da Beleza de Alagoas. Muito bom dia, Ariel. Um prazer imenso recebê-lo aqui para a gente falar desse setor que é um dos que mais crescem no Brasil e um dos que mais ajudam a alavancar a nossa economia. Mais uma vez, bom dia, Ariel. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os telespectadores, da TV Mar e muito especialmente do programa Alagoas Empreendedor. Eu falei algumas vezes que era o programa que estava faltando para Alagoas, É um tema, um assunto tão importante, e tão incentivador para outras pessoas que têm um desejo no coração de empreender. E o Sindibeleza, que é o sindicato dos proprietários de clínicas, de salões de beleza do estado de Alagoas, vem aí numa luta constante, de buscar a melhor informação para a área, para os proprietários, inclusive para dar o drible aí na chamada crise e que a gente possa continuar esse crescimento. Então, a gente acredita que todos estão reclamando, mas cada setor tem a sua particularidade e depende, obviamente, da criatividade de cada empresário. Ariel, eu fui atrás dos dados e descobri que Alagoas tem 15 mil estabelecimentos ligados à beleza, isso no estado todo, 8 mil em Maceió. Esse número tem aumentado, tem sido maior até a formalização desses empreendedores? Esse número é mais ou menos isso aí mesmo, mais ou menos 15 mil, entre pequenos, médios e grandes empresas relacionadas ao setor de beleza. O sindicato, juntamente com o SEBRAE, vem incentivando as pessoas que vivem da informalidade a entrarem na formalidade, E mostrando a vantagem que cada um tem em se tornar formal, em ter um CNPJ, em se tornar uma pessoa jurídica. E aí a gente mostra as vantagens para essas pessoas no que diz respeito a uma possibilidade de continuar o crescimento. Porque às vezes a gente cresce na informalidade, chega a um certo estágio, se você não tiver uma noção, se não tiver uma relação com instituições financeiras, por exemplo, os bancos, termina que não continuando o crescimento, porque a gente só cresce se unindo, só cresce se juntando, só cresce tendo a ajuda de algumas instituições para poder chegar a um outro estágio, a um lugar mais elevado no âmbito empresarial. Ariel, me parece que é muito a característica do empreendedor que mexe aí com beleza, ele sabe executar o serviço, ele sabe fazer uma escova, ele sabe cortar o cabelo, ele está lá craque naquilo, mas em alguns casos me parece que ele acaba tendo que se atrapalha, melhor dizendo, quando o assunto é gestão. Essa também, imagino, é uma preocupação do Sindibeleza, O Sindibeleza tem essa preocupação, só para citar aqui um exemplo, essa semana eu estava atendendo um cliente de São Paulo, um médico de 30 anos de profissão. E ele fazendo as mesmas reclamações que alguns cabeleireiros fazem. Então, o advogado, o médico, o cabeleireiro, esses profissionais liberais, eles precisam, além de precisarem de uma noção no que diz respeito à gestão, ele precisa também se desprender para investir em alguém que possa fazer a parte de gestão para ele. Isso quando ele vai chegando a um certo estágio. Ontem eu estava ouvindo uma dona de um estabelecimento aqui em Alagoas, ali da Serraria, e ela tem 22 funcionários dentro do estabelecimento, do salão de beleza dela. Então, a partir daí, ou até bem antes de 22 funcionários, 22 colaboradores, você precisa de alguém que possa gerir o seu negócio. Eu sempre cito o exemplo do jogador de futebol. O jogador que bate o escanteio não é o mesmo que cabeceia para o gol. Então, não dá para um profissional
bater o escanteio e cabecear para o gol. Não dá para ele entrar numa linha de atendimento com o cliente, porque eu falo sempre que o médico, o cabeleireiro, o advogado, ele absorve os problemas do cliente, do paciente, e ele se envolve, e é ele quem executa, né, propriamente aquela ação. Então não dá para ele estar preocupado com promissórias, com pagamento de banco, com transferência de dinheiro, com atendimento, com passar cartão, não dá. Ou faz uma coisa ou faz outra. E é essa ideia que o Sindibeleza vem passando para alguns estabelecimentos da área de beleza. Olha, para você que está ligando a TV Agora, hoje, nesta terça-feira, nós estamos ao vivo aqui na TV Mar com Alagoas Empreendedor, hoje batendo um papo aqui com Ariel Fernandes, que é o presidente do Sindicato da Beleza de Alagoas, tem feito um trabalho muito importante para o desenvolvimento do setor. Então, continue com a gente, lembrando que esse programa ele é reprisado hoje às 9 horas da noite e também ao sábado às 7 da manhã e às 7 da noite e no mesmo horário no domingo às 7 da manhã e também às 9 às 7 da noite no domingo. Então você não tem aí como não assistir e acompanhar, e continue mandando a sua crítica, faça a sua sugestão, que nós estamos aqui para fazer realmente, para mostrar para você que Alagoas tem sangue empreendedor. E esta semana já vamos colocar, viu, Ariel, até uma novidade, o Facebook do Alagoas Empreendedor. Estava faltando aí esse instrumento de rede social para a gente continuar cada vez ouvindo mais a sugestão dos nossos telespectadores, dos nossos empreendedores. Agora, Ariel, o que me chama a atenção, principalmente quando o assunto é salão de beleza, quando você vai num bairro mais humilde, em algumas ruas você tem vários. Quando você vai num bairro de classe média, também. E a mesma coisa num bairro nobre da nossa capital. Essa é uma característica interessante, né, que tem o setor quando o assunto é beleza, né? Existiu, alguns anos atrás, desculpas, Alagoas, com aquela história do PDV, começou muita gente tendo a ideia de montar um salão de beleza, né? Aí vê assim, o Ariel, vê fios de cabelo, o Kiko, meu amigo Kiko Marasco, ontem estive com o Kiko numa reunião do Sindibeleza, o Alan, cabeleireiro, enfim, outros profissionais, Cristina Rodrigues, se dando bem, né? Poxa, esse pessoal montou esse negócio de beleza, que é uma coisa que está muito bem, e algumas pessoas falam que não tem crise, é um setor que não tem crise, e aí tem a ideia de montar um negócio. Mas a gente já sabe que a primeira coisa para você montar um negócio é você gostar do que faz, é você ter habilidade, é você ter o dom, né? É o que chamam de dom, é a habilidade. Dom, para mim, é algo que você descobre que gosta de fazer, né? Que você faz bem. E dom, na verdade, tem um significado de um presente. Então, um presente que você recebeu em ter habilidade naquilo que você está fazendo. Então, se você primeiro não tiver esse dom, esse prazer de fazer esse negócio, aí na primeira dificuldade você desiste. Porque ninguém vai pensando que vai montar um salão de beleza e daqui a pouco vai ter uma agenda cheia. Não é, tem o primeiro cliente, tem o 10º cliente, tem o 11º cliente, até você chegar propriamente numa agenda cheia. Então é necessário que a pessoa tenha uma predisposição, que goste de fazer esse negócio. Alagoas, inclusive, Mauro, diferente um pouco ainda do Sudeste, por exemplo, de São Paulo, algumas pessoas de uma outra área que não tem nada a ver com a área da estética, da beleza, aí monta um salão, e Alagoas ainda não tem essa característica. Eu costumo dizer que é necessário que a pessoa que vai montar o salão, que vai abrir o negócio, mesmo com a ideia de colocar muita gente para trabalhar para ele, que a pessoa tenha também um pouco de habilidade, uma noção prática da profissão. E é interessante, Ariel, tudo isso, porque a gente vê, muita gente tem, como você disse, o talento, sabe fazer e depois se atrapalha no dia a dia. E tem uma questão que eu acho que está muito ligada, até a gente já conversou sobre isso fora do ar, que é a questão das boas práticas, né?
que o dono de um salão de beleza não pode abrir mão, ainda mais hoje que ele tem recursos e pode ir atrás, se capacitar para manter ali as boas práticas que vão desde a higiene no salão, né, até mesmo no trato fino, naquele acabamento, como você disse, sempre eu gosto muito quando você diz isso, que cada um tem que ter uma assinatura do trabalho que desenvolve, né, Ariel? É isso, é isso. Por exemplo, se eu cortei um cabelo, vamos dar um exemplo aqui, e essa pessoa, eu não percebi, ela passou 2 meses e tal, e cortou em outro lugar. Se alguém mexer no corte que eu fiz, eu vou perceber. Eu vou perceber porque tem uma assinatura, tem uma linha, né? As pessoas falavam antigamente, Mauro, que quem cortava cabelo era artista, né? O cabeleireiro é um artista. Não, o profissional da área da beleza, eu não o trato mais... Eu tinha sempre um pouco de dificuldades de classificá-los como artistas, eu sempre tive essa dificuldade, e hoje eu tenho a convicção que não são artistas, não somos artistas, somos profissionais da área da estética, lidamos com a saúde interior das pessoas, que é a autoestima, e que hoje cortar cabelo tem fundamento. Eu chamo de ciência, né? Tem matemática envolvida ali tem ângulo, tem graus, né? Tem elevação, tem desenhos, tem projetos, para que se chegue àquele resultado. Então, tem uma assinatura de cada profissional. Tem o conceito, tem o princípio de tudo aquilo ali, né? Vamos chamar também de ciência em algum aspecto, mas tem também a particularidade de cada profissional naquilo que faz. Olha, para você que está acompanhando o nosso programa, você está pensando, puxa, eu gostaria tanto de ter um salão, onde é que eu busco apoio? Para vocês terem uma ideia, desde 2006, o Sebrae desenvolve ações e projetos para fomentar justamente esse tipo de empreendedorismo. E, além disso, a gente sabe que o Senai também tem, o Senac também tem, o Senac tem também. Então, você tem diversas opções para conseguir concretizar a sua ideia, o seu negócio. Então, não deixe realmente de buscar, se é essa a sua convicção. O que você diria, Ariel, você que é um profissional bem-sucedido, para quem quer começar um negócio nesse segmento? Tem alguns anos, eu estava ministrando uma palestra em João Pessoa, e tinham 300 e poucos cabeleireiros assistindo essa palestra, e uma cabeleireira lá no meio da plateia falou assim, Ariel, eu falei, pode falar. Ela falou, tem gente que faz um curso de 6 meses, 8 meses, aí vai botar o salão, pensa que vai ser um sucesso e, às vezes, não entende que não é bem assim. E eu provoquei aquela plateia e falei, interessante a colocação dela, vocês concordam? E a maioria falou, é verdade, tem gente que está aí há 10, 15 anos ainda batalhando e tal. Eu falei, gente, pior ou melhor é que isso é verdade. Tem gente que faz um curso de 6, 7, 8 meses, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, está melhor do que muitos que têm 10, 15 anos. Porque hoje não basta apenas você ser um grande cabeleireiro, ser um grande jornalista. Você precisa ir muito além disso aí. Você precisa ter habilidade em vários quesitos, em várias áreas que compõem, que forma o empresário, que forma o negócio. Você precisa conhecer um pouco de publicidade, de marketing, de financeiro. Você precisa gostar um pouco de cada coisa. Aliás, quando a gente fala Alagoas é empreendedor, o empreendedor, Mauro, na minha opinião, ele é um sujeito, né? É o indivíduo que conhece de tudo um pouco. E em tudo ele tem um pouco de prazer. Ele não vai conseguir fazer tudo. Por isso que ele precisa investir em alguém para que faça aquilo para ele. Então ele precisa conhecer um pouco de publicidade, de marketing, de financeiro, de gestão, porque eu também tenho uma frasezinha bem simples. A organização é a principal chave para o sucesso. Sem a organização, a gente não chega a lugar nenhum. Então, é necessário que essa pessoa faça um curso, mas é necessário hoje que ela vá lá na internet, que ela vá para São Paulo, que ela vá para fora do país, que ela vá estudar, para que ela possa conhecer de um pouco de cada coisa, para que a empresa possa crescer. Sem esse pouquinho de cada coisa, não dá para nenhuma empresa hoje crescer, e, aliás, em nenhum segmento. Olha, gente, para falar de crescimento, sucesso, eu tenho uma história hoje que eu vou mostrar para vocês
depois do intervalo. E é uma surpresa, porque hoje nós vamos contar, meu querido telespectador, a história do Ariel Fernandes. É uma história emocionante. Sabe como é que ele começou a trabalhar? De gravata. Ele percebeu que ele precisava realmente olhar para frente e enxergar aquilo que o cliente desejava. É uma história emocionante que a gente vai mostrar depois do intervalo. Surpresa para você, vem muita emoção aí dentro do Alagoas Empreendedor. Vocês não podem perder a história de Ariel Fernandes, com quem eu converso na manhã desta terça-feira e agradeço imensamente. O Ariel que já está emocionado aqui, porque realmente é uma história muito bonita, eu também me emocionei bastante. E a mãe do Ariel, de alguma forma, está acompanhando tudo isso. A gente volta em instantes. Obrigado, Ariel. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Grande debate sobre descriminalização do uso de drogas e legalização da maconha. Dia 11 de novembro, no auditório da ESMAL, no bairro do Farol, às 19 horas. Contatos 993317650 ou 996719742. Grande debate sobre descriminalização do uso de drogas e legalização da maconha. Participem! Fazer pão. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. O governo do estado trabalha mais forte em todas as áreas. Na saúde, vai entregar a reforma e ampliação da maternidade escola Santa Mônica ainda em 2015. Aqui em Arapiraca, o governo vai investir R$1.300.000 em serviços de saúde. A reforma do hospital de emergência vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas. Essa é a receita para vencer a crise nacional. Governar com garra, iniciativa e muito trabalho. Voltamos com o programa Alagoas Empreendedor e eu faço agora um convite para você. Tenho certeza que você vai gostar muito, porque nós vamos contar agora a reportagem que eu fiz, contando a história do Ariel Fernandes, que está aqui hoje comigo. Ele que também é presidente do Sindicato da Beleza de Alagoas, mas que independente de qualquer coisa, tem uma história muito bonita de empreendedorismo e é isso que a gente vai ver agora. Vamos acompanhar na reportagem. A tesoura é a arma do empreendedor Ariel Fernandes.
O cabeleireiro começou na profissão como ajudante em um salão de beleza há 30 anos. Eu não tinha ideia do que era cabeleireiro precisamente, né? E aí eu fui para o salão do meu cunhado, que ele sempre insistia para eu ir ajudar ele no salão. Ajudar o quê? Limpar o salão. E eu fui na farra, na brincadeira, porque tinha as menininhas, tinha a turminha do bairro, e eu ia ali, brincava, aqueles namoricos, aquelas coisas, mas sempre trabalhando com ele lá no salão, ajeitando, limpando o salão, varrendo o salão e especialmente encerando aquele salão de piso vermelho, que hoje a garotada não sabe nem o que é isso. Era um salão, eu encerava aqueles pisos vermelhos do salão do meu cunhado. Daí um dia ele dividiu um cabelo de uma das meninas e disse assim: Ariel, corta esse cabelo. E ele me deu para cortar o cabelo. Eu devia ter 15 anos, próximo de 15 anos, mais ou menos. E eu gostei de cortar cabelo. E aí algumas pessoas perguntam: então você gostou, descobriu que tinha um dom? Não. Eu gostei de botar o cabelo no dedo e cortar com uma tesoura. Era um menino com uma tesoura na mão. Tocar seu próprio negócio foi questão de tempo. No pequeno salão, no bairro do Feitosa, em Maceió, onde hoje funciona uma igreja evangélica, nasceu com a visão de fidelizar os clientes. Ariel sempre pensou assim: para conquistar a clientela, eu preciso enxergar o futuro antes dos outros. Eu comecei a entender isso e comecei a ter uma característica diferenciada. Por exemplo, eu passei a trabalhar de gravata. Eu acho que era o único cabeleireiro no Nordeste, eu acho, ou até mesmo no Brasil, talvez, que eu comecei a trabalhar de gravata para atender o cliente de uma forma diferenciada. E eu comecei a fazer as coisas diferentes. Eu comecei a tratar a minha profissão como uma coisa muito séria, sabe? E daí foi quando eu comecei a entender, eu comecei a entender de uma forma assim, não sei se eu diria que natural, mas era um dom divino, o dom de Deus inserido na minha mente, na minha ideia, e eu comecei a colocar em prática e começou a surgir o desenvolvimento, o crescimento dos meus negócios, da minha profissão. O empreendedor cumpriu a cartilha do bom negócio, fez cursos, planejou todos os passos e sempre observou o potencial do mercado de beleza, um dos que mais crescem no Brasil. A vaidade faz com que o brasileiro gaste mais com beleza do que com educação. Segundo pesquisa da Federação do Comércio de São Paulo, os gastos anuais das famílias brasileiras com cabeleireiros, manicure e pedicure somam 20 bilhões de reais, montante 18% maior do que o despendido com educação, da pré-escola ao segundo grau. Beleza não rima mesmo com crise. Este ano, o segmento deve ter um aumento de 7,5%, algo em torno de 42 bilhões de reais de faturamento. De acordo com os dados do Sebrae, o Brasil tem mais de 500 mil pequenos negócios no segmento de beleza, o que inclui microempresas e empresas de pequeno porte de cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza, número que cresceu quase 5 vezes em relação a 2010, quando havia 113 mil pequenos negócios do ramo. E uma curiosidade, segundo o Sebrae, os cabeleireiros formam a segunda maior categoria deste tipo de empreendedor, perdendo apenas para os vendedores de roupas. Eu fui e sou um empreendedor, porque assim, eu do nada, mas é do nada mesmo, né? Eu não tinha um pai rico, uma mãe rica, que eu até uma vez eu falei: Deus, não dá para o Senhor colocar a minha mãe aí numa janelinha do céu para ela me ver, porque ela é a grande responsável por tudo isso. Ela, minha irmã Abinoam, a minha esposa hoje, a minha esposa soube me valorizar, ela me ensinou a eu me valorizar, né? Eu valorizar a minha profissão, aquilo que eu fazia, porque eu não dava muito valor, e ela começou a me dar um preço diferenciado, né? Porque eu trabalhei no Nordeste inteiro para empresas de cosméticos, ainda hoje eu presto alguns serviços,
E isso eu fui começando a falar, não, eu tenho um jeito diferente, eu trabalho de um modo muito diferente, eu acho que sou um profissional diferente e eu preciso valorizar esse diferencial, né? E uma coisa interessante, Mauro, é que com isso eu fui criando algumas frases e uma delas, na linha do empreendedorismo, é que você como empreendedor, primeiro é que você é um sujeito, torna-se um sujeito de um conhecimento macro, eu chamo também de circunferência. Você precisa ser um grande cabeleireiro, um grande jornalista, mas você precisa conhecer um pouco de marketing pessoal, financeiro, organização, gestão, e você precisa conhecer um pouco de cada coisa e ter também o prazer em cada uma dessas. Lógico que chega um momento no seu crescimento que você não tem mais capacidade, né, por exemplo, de marketing, porque você não é formado em marketing, que você precisa da ajuda de um profissional daquela área que estudou para isso. Senão, o teu crescimento também é interrompido. Tá? Eu costumo dizer assim, tem até uma parte bíblica que diz assim, que quando você é pequeno, você toma leite. Depois de grande, você pode comer comidas sólidas. No mundo do empreendedorismo, no mundo dos negócios, é como se Deus ficasse olhando você, sabe aquele menino que não tinha noção de nada e começava a investir em algumas coisas e às vezes até de uma forma meio que maluca aos olhos dos grandes consultores, mas que termina que dando certo aquilo ali. Mas depois que você começa a entender de gestão, aí você já não pode mais fazer coisas de menino. Então eu fiz, quando você for pequeno, tenha jeito de grande. E quando você se tornar grande, continue com algumas características do pequeno. O sentimento que eu tenho é que todos os sonhos são possíveis. O sentimento que eu tenho é que, assim, sonho não é aquela coisa que o conceito, o dicionário diz que é momento é uma espécie de apagão enquanto você está dormindo. O sonho levando para o verdadeiro significado tem relação com sentimento espiritual, tem essa conotação. E às vezes a gente acha que sonho é algo assim que vive direto na mente da gente. Eu cheguei à conclusão, Mauro, que tudo que passa na mente de uma criança, de um adolescente, tudo, absolutamente tudo é possível. É impressionante como é possível você realizar. Então, às vezes eu estou dirigindo, às vezes eu estou sozinho e dou uma risadinha assim, quando acontece alguma coisa na minha vida. Aí eu lembro que um dia, lá há 10, 15, 20 anos, 25 anos atrás, eu pensei naquilo. Mas, gente, eu só pensei, porque era uma coisa tão distante da minha realidade, que só pensei, porque isso é só uma ideia, isso é só um pensamento, claro que isso não vai se realizar. Aí eu vou olhando que as coisas vão se realizando, aí me vem na mente que é impossível, é um outro pensamento, é impossível passar algo na mente do ser humano que nunca existiu ou que nunca poderá existir. Portanto, tudo que passa na sua mente, na minha mente, tudo, absolutamente tudo, é possível. O que eu vejo é isso, é um menino lá atrás, de família muito pobre, eu lembro que algumas tardes eu fritava farinha com óleo, era uma delícia, porque não tinha outra coisa para lanchar. Minha mãe nunca deixou a gente com fome. Uma senhora lavou roupa, trabalhou em casa de família, e o meu pai trabalhou na prefeitura, mas era um homem também desprovido de educação e tal, mas era um salário mínimo para criar 8 filhos. E eu sou o mais novo dos homens e o penúltimo mais novo. Então, assim, eu vejo essa trajetória como tudo é possível. Tudo, absolutamente tudo é possível, porque hoje eu tenho, graças a Deus, um patrimônio, né? Eu tenho uma vida
no mínimo, não vou falar nem razoavelmente, né? Eu vou falar que eu tenho uma vida boa, porque eu tenho casa para morar, eu tenho um prédio próprio, tenho um carro para andar, tenho mulher, tenho menino, tenho papagaio, tenho 4 filhos, né? Eu diria que 4 filhos maravilhosos, né? Que eu devo muito a esses filhos, devo em todos os aspectos, né? Porque quando a gente também vai realizando os sonhos, a gente vai também deixando alguns pontos, e esses pontos são pontos negativos. Porque quando a gente mergulha demais na realização do sonho, mergulha demais no sucesso que eu falo não é televisão, o sucesso que eu falo é você se dar bem naquilo que você faz. Você pode vender tapioca, eu tenho um amigo que vende tapioca e vive muito bem. Eu tenho um outro que vende cocada e são pessoas que têm carros bons para andar. Como assim, Ariel? Vende cocada porque vende cocada de forma diferente, vende tapioca de forma diferente. Então eu corto o cabelo de forma diferente, eu atendo o meu cliente de forma diferente e eu acredito muito nisso, que quando a gente faz diferente, a gente se dá bem na vida. Difícil não se emocionar com a história do Ariel. A gente ouviu ali da farinha que ele precisava, tinha aquilo ali para comer, para alimentar à tarde, mas que apesar de todas as dificuldades, ele não esmoreceu, foi em frente, e eu te dou os meus parabéns, Ariel. Você realmente é um exemplo para Alagoas, para todos, e eu acho que eu só tenho que te fazer uma pergunta. A emoção também faz parte do empreendedorismo, né? Muito. Se você não tiver um tanto de emoção no seu interior, né? Eu sempre falo que a gente só deseja aquilo que a gente vê, né? É até um conceito bíblico também, né? Que o que os olhos não vê, o coração não deseja. E é muito importante a gente enxergar, visualizar, idealizar, para depois realizar esse sonho, realizar esse desejo. Isso, obviamente, envolve emoção, envolve muita emoção. E essa emoção te ajudou, né, a concretizar os teus sonhos, né, Ariel? É muito interessante tudo isso, porque não dá para você contar uma história de 30 anos em alguns minutos, né? Mas, assim, é tipo eu ter uma casa para morar, uma casa boa, e falar assim, não, eu preciso comprar o prédio do salão para montar a empresa, porque é muito mais caro você alugar um ponto comercial relativamente grande do que uma casa. E aí eu ficar sem casa para morar, por exemplo, e morar num apartamento de 2 quartos, que tinha que entrar de frente e sair de ré, né? Porque não dava para fazer a volta dentro do apartamento de tão pequeno que era. E aí você ficar sem casa para morar e morar de aluguel, mas aí você... tudo isso são atos assim meio que inteligentes, né? E lógico. Poxa, se eu posso pagar 200 de aluguel para morar e deixar de pagar 1.000 de aluguel, é óbvio que eu vou pagar 200 numa casa para morar. Hoje, vamos dar um exemplo mais prático, eu posso pagar R$1.000 numa casa para morar e deixar de pagar R$8.000 num ponto comercial. Eu troco, porque eu posso morar em um outro bairro um pouco mais afastado, né? E em um apartamento mais simples e pagar, sei lá, R$1.000 do que pagar R$8.000, R$10.000 num ponto comercial para montar o negócio. E foi assim que aconteceu, né? E fui, graças a Deus, cheguei nesse estágio. E o que é interessante, gente, ali, é claro, como ele disse, não dá para você contar toda a história numa reportagem. Dá para a gente tentar ali colocar o filé mignon. Mas o Ariel fez diversos cursos, ele se capacitou, percebeu que tinha talento e investiu nisso, né, Ariel? É muito importante isso para quem está acompanhando a tua história e tem vontade também de empreender, né? Eu sempre dou um exemplo. Tem um senhor que entra vendendo cocada lá na empresa, lá no salão. E ele vende cocadas em vários lugares, aqui em Maceió.
Se você o acompanhar quando ele está saindo com a cestinha muito organizada, ele muito educado, ele pergunta, cocada mineira, e é uma cocada deliciosa, gostosa, eu até confirmo, é uma cocada muito boa. E aí, se você acompanhar aquele senhor, você vai ver que ele vai entrar num Corolla para ir embora. Ele abre o Corolla dele, né? O Corolla, bota a cestinha no banco de trás, entra, vai para outro ponto comercial. Eu acho que não importa o que você faz. O que importa é que você faça de forma diferente, de forma encantadora, de forma respeitosa. E aí você vai fazer diferente. Então, tipo assim, eu coloco o pé da minha cliente, eu sirvo um café para minha cliente, eu sirvo uma água para o meu cliente. Eu não mudei o meu comportamento porque eu me tornei um empresário conhecido, de uma estrutura razoável no meu estado, na minha região. Mas continuei com algumas características que encantam o cliente, né? O respeito ao cliente, eu acho que é a chave também para o sucesso. O que mais me chamou a atenção, Ariel, pesquisando sobre esse setor, foi descobrir que o brasileiro, gente, gasta mais com beleza do que com educação. Então, por aí, dá para ver, falando aí do ponto de vista do negócio, a gente não pode fechar os olhos para isso, o tamanho do dinheiro que é movimentado quando o assunto é beleza. Para vocês terem uma ideia, são 7.000 salões de beleza abertos todos os meses no Brasil. É muita gente, né, Ariel? Muita gente. E isso também tem outro lado da moeda, que é a concorrência, né, que existe, né? A gente também grande, tem que falar disso, grande, né? E às vezes, Mauro, uma concorrência desleal, porque o poder estatal, né, o Estado cobra muito das empresas constituídas, as empresas legalizadas, exigem demais em todos os aspectos e às vezes como não é muito capacitado e não tem um número de pessoal suficiente para fiscalizar, às vezes o salão menor lá na frente está trabalhando de qualquer jeito, não é fiscalizado, não é cobrado. E às vezes há realmente uma concorrência desleal. Por isso é tão importante, né, gente, procurar se capacitar, se formalizar. Felizmente, os mecanismos aí para abertura de empresa estão muito mais ágeis. Até ontem o governador Renan Filho falava disso. Ele quer agilizar todo esse processo, tanto para a abertura quanto para o fechamento. E tudo isso é muito importante porque legalizado ganha todo mundo, né, Ariel? A gente não pode deixar de falar isso porque a pessoa está ali na informalidade. Não estou pagando nada, tudo bem. Mas, na verdade, está perdendo também, né? Verdade. E, assim, o que a gente indica, né, como sindicalista mesmo, como presidente do Sind Beleza, quero mandar um abraço para o Givanildo Souza, que é o diretor executivo do Sind Beleza. Ele não é cabeleireiro, ele não é esteticista, ele é o diretor executivo do Sind Beleza. E que é importante a gente entender que essas pessoas, quando forem abrir uma empresa, consulte os colegas que já abriram. Porque tem contador que às vezes não tem muita noção em relação à nossa área e recomenda que a pessoa adquira determinados, vamos chamar de produtos, né? Abra com um modelo, vamos chamar de modelo de empresa, que às vezes é desnecessário. Então, você pode começar pagando o mínimo possível, pagando o mínimo de impostos possível, para que você não venha se atrapalhar lá na frente com o volume de impostos. E aí você vai complementando, né, gradativamente de acordo com o seu crescimento empresarial. Muito bem, gente. A gente está chegando aí ao finalzinho do Alagoas Empreendedor. Eu queria agradecer imensamente, Ariel, a tua presença, te dar os parabéns pela tua história, que eu tenho certeza que vai impulsionar, vai servir de exemplo para muita gente. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, um abraço para o meu pai, senhor Adelmo, né? Minha mãe já está no céu, né? Mas o meu pai que ainda vive, graças a Deus, e está sempre nos assistindo, né? E a todos que fazem esse estado, eu tenho certeza que temos muitos empreendedores no nosso estado. Quero parabenizar, eu sempre tenho falado que era o programa que estava faltando para o nosso estado, lhe parabenizar pela atitude, pela iniciativa sua da TV Mar, de trazer um programa tão útil para a sociedade alagoana. Eu que agradeço imensamente, Ariel, parabéns mais uma vez. Muito obrigado para você que me acompanhou até agora. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho, às 1h30 da tarde, no Verdade Informação. E na sequência vem aí o Wilson Júnior com A Vez do Povo.
Mais uma vez, obrigado, tenha uma excelente semana e até terça-feira que vem, às 15 para as 10 da manhã. Excelente semana e até lá.